Os navios estiveram presentes nos momentos mais marcantes da história da humanidade. Os vikings saquearam vários países da Europa, sendo transportados em embarcações chamadas dracar. Os portugueses chegaram ao Brasil em navios, enquanto os escravos foram trazidos para cá em navios negreiros. Porém, os navios não serviram apenas como transporte. As embarcações também foram importantes armas de guerra e até ajudaram a mudar o percurso da história. Seja bem-vindo ao canal. Eu sou Boco, o sétimo filho. No vídeo de hoje, eu irei falar sobre alguns dos navios mais poderosos de todos os tempos, considerados grandes inimigos do deus Poseidon, o protetor dos mares. Navio Tartaruga Coreano. Essa foi a primeira embarcação blindada do mundo. Com um formato de tartaruga, esse navio foi idealizado e construído pelo almirante Yi Sun no ano de 1592. O navio Tartaruga tinha 34 metros de largura e 6 metros de altura. O convés era feito com tábuas e coberto com placas, além de pregos e facas para impedir que o inimigo embarcasse. Assim, a tripulação estava bem protegida, enquanto ainda era capaz de ver o inimigo, permitindo que os tripulantes disparassem através das portinholas. A proa tinha o formato da cabeça de um dragão e a popa parecia com a cauda de uma tartaruga. As portinholas, que eram pequenas janelas onde se posicionavam as armas, foram instaladas em cada extremidade da cabeça do dragão, e mais 6 em cada lado do navio. O navio foi dividido em vários compartimentos para armazenamento de produtos de ferro, serralheria, canhões, arcos, flechas, lanças, espadas e outras armas, e o resto dos espaços era alojamento para a tripulação. Com até 80 remadores puxando a embarcação pesada, os navios tartaruga coreanos eram brutais e eficazes. Eles serviram na marinha coreana durante séculos, entrando em jogo pela primeira vez na Guerra dos 7 Anos, entre os anos de 1592 e 1598. Conflito entre a Coreia e o Japão. Durante a invasão japonesa, sob o comando do almirante Yi Sun, 12 desses navios tartaruga foram encurralados por uma frota de 300 navios japoneses. Todas as embarcações do inimigo foram aniquiladas, dando aos coreanos a supremacia total da região e uma vitória magistral. USS Constitution. O USS Constitution, também conhecido como Old Ironsides, é um navio de guerra norte-americano renomado. Na verdade, o Constitution é uma fragata, um tipo de navio de guerra mais largo, lançado em 21 de outubro de 1797. O Constitution é o navio de guerra comissionado mais antigo do mundo e que ainda está em atividade. Durante a Guerra Anglo-Americana de 1812, o Constitution derrubou facilmente uma fragata britânica chamada Guerrier, cujas armas não podiam perfurar os lados fortemente blindados do Constitution. No combate que aconteceu na costa da Nova Escócia, o navio até foi atingido pelo inimigo. Mas, segundo testemunhas, era como se o Constitution fosse feito de ferro e não de madeira. No fim da guerra, o Constitution destruiu ou capturou mais 7 navios britânicos. O navio tem 62 metros de comprimento. Pode deslocar incríveis 2.200 toneladas e tem espaço para 44 canhões. Ao longo dos anos, o Old Ironsides também serviu como carro-chefe do esquadrão africano e patrulhava a costa da África Ocidental em busca de traficantes de escravos. O navio foi aposentado dos serviços militares em 1855,
mas continuou servindo os Estados Unidos, primeiro como navio de treinamento e depois voltado para o turismo. Atualmente, apesar de aposentado, ele é o único navio comissionado da Marinha dos Estados Unidos que já afundou um navio inimigo. USS Monitor. A guerra naval existe há muito tempo. Embora os projetos e as capacidades dos navios tenham evoluído ao longo dos anos, o veleiro de madeira foi o navio dominante por milhares de anos. Mas em 1859, um novo tipo de embarcação surgiu para acabar com a era dos veleiros de madeira, os ironclads. Navios movidos a vapor e protegidos por placas blindadas de ferro ou aço foram desenvolvidos pelos franceses e britânicos, mas só foram realmente usados na Guerra Civil dos Estados Unidos. O USS Monitor, um dos primeiros ironclads a entrar em batalha, foi comissionado em fevereiro de 1862. E suas inovações ofereceram um novo meio de combate na água. Os veleiros mais antigos podiam ser desativados destruindo seus mastros e velas, mas o Monitor era movido a vapor e não possuía mastros. No topo de seu convés havia uma torre capaz de girar 360 graus para disparar suas 2 metralhadoras. Em sua primeira ação de combate, o navio enfrentou o CSS Virginia, o primeiro encouraçado da Confederação. Mas essa batalha terminou em empate. Quando os navios blindados se mostraram eficazes em combate, os veleiros de madeira começaram a cair em desuso. Após esse acontecimento, as marinhas de todo o mundo atualizaram seus navios, pois em uma batalha em alto mar, eles seriam facilmente derrotados pelos navios blindados. HMS Dreadnought. Todos os navios já citados neste vídeo se tornaram obsoletos quando criaram o HMS Dreadnought. Ao contrário dos navios de guerra anteriores, o Dreadnought só tinha canhões de 12 polegadas, mas que eram auxiliados por equipamentos eletrônicos de telemetria. Para se defender dos inimigos, o navio foi completamente envolto em aço. O Dreadnought foi comissionado pela Marinha Real em 1906. Ele revolucionou tanto o poder naval que a palavra Dreadnought foi associada a uma geração de navios de guerra. O Dreadnought tinha tecnologia de ponta, era fortemente blindado e durante muito tempo foi um dos navios mais poderosos do mundo. Várias partes do casco do navio tinham blindagem medindo até 30 centímetros de espessura, enquanto a blindagem do convés media até 7,6 centímetros de espessura. Apesar de ser uma embarcação extremamente poderosa, o Dreadnought não participou de nenhuma batalha naval da Primeira Guerra Mundial, porque estava sendo reformado na época, e mesmo que ele não tenha um longo histórico de serviço militar, o Dreadnought tornou-se o único navio de guerra a afundar um submarino. Rochelle. Como você deve saber atualmente, todas as embarcações navais usadas na guerra, o porta-aviões é uma das mais importantes. Na verdade, esse tipo de embarcação teve um impacto mais significativo nas operações de combate durante grande parte do século XX. As tentativas de decolar e pousar aeronaves em navios começaram em 1910, mas foi somente em 1922 que uma marinha produziu um porta-aviões projetado especificamente para esse propósito. O Rochelle foi encomendado em 1922 para a Marinha Imperial Japonesa. O navio passou a participar de operações de combate durante a Segunda Guerra Mundial. O Rochelle podia transportar 15 aeronaves e uma tripulação de 512 pessoas, o que é consideravelmente menor do que um porta-aviões moderno. Porém, para os padrões de 1922, o Rochelle era uma embarcação que estava à frente do seu tempo.
O navio permaneceu em serviço até 1946 após apoiar as operações nas batalhas de Pearl Harbor e Midway. Após a guerra, todos os projetos de porta-aviões aprimorados se basearam no sucesso do Rocho. Hoje em dia, as marinhas são estruturadas em torno de grupos de ataques de porta-aviões que permitem que uma frota forneça suporte avançado e operações de combate em qualquer lugar do mundo. Yamato. Por fim, temos o Yamato. Durante a Segunda Guerra Mundial, para conquistar a supremacia naval no Oceano Pacífico, os japoneses pensaram em construir um novo navio de guerra, algo que seria o maior e mais poderoso da história. Foi assim que surgiram os encouraçados da classe Yamato. O encouraçado Yamato e seu navio irmão Musashi. Em 12 de fevereiro de 1942, o encouraçado Yamato tornou-se o navio de comando de toda a frota japonesa. A embarcação foi construída para superar qualquer concorrência, pesando 72 mil toneladas e equipado com 9 canhões de 18,1 polegadas. O Yamato, que recebeu esse nome em homenagem a uma antiga província no Japão, foi projetado justamente para combater a frota de encouraçados numericamente superior da Marinha dos Estados Unidos. O navio começou a ser construído em 1937 e foi oficialmente comissionado uma semana depois do ataque a Pearl Harbor, em dezembro de 1941. No dia 7 de abril de 1945, o Yamato era a única esperança do Japão de destruir a frota dos aliados na costa de Okinawa. Mas os submarinos norte-americanos rapidamente localizaram a posição do Yamato. O ataque de bombardeio norte-americano ocorreu em 3 ondas. Aviões americanos bombardearam o convés do navio de guerra com bombas e mísseis, enquanto bombardeiros torpedeiros atacaram o porto do navio. A ordem para abandonar o navio foi dada às 14 horas daquele dia, quando o Yamato começou a afundar. O compartimento de munição da popa pegou fogo, causando uma enorme explosão. Estima-se que o navio tenha sido atingido por pelo menos 11 torpedos e 6 bombas. Estima-se também que haviam aproximadamente 2.700 tripulantes a bordo do Yamato, dos quais apenas 280 foram resgatados. O enorme encouraçado japonês encontrou seu lugar para sempre a 340 metros de profundidade no Oceano Pacífico. Um triste fim para o navio de batalha mais temido da história. Esses foram alguns dos mais poderosos navios de todos os tempos. Se você gostou do vídeo, já deixa o seu like e não se esqueça de se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito, tá bom? Nos vemos no próximo vídeo. Até a próxima.